Retomando aqui, a gente já viu aqui como é que a gente vai finalizar a nossa compra aqui e fazer isso sem imprimir, certo? A gente tem aqui a nossa Multistate Box, tem a Quest impressão aqui, o BTN finalizar a impressão, ele já está chamando a função lá embaixo, que é finalizar a impressão. A gente coloca em processamento e finalizar a compra aqui, ok? Agora a gente vai criar um método para esse botão aqui, que é finalizar a compra e imprimir, beleza? Então, ó, ele vai se chamar BTN finalizar com impressão, ok? E basicamente a gente vai chamar o finalizar a compra. Só que a gente, ao invés de passar a impressão como false, a gente vai passar a impressão como true, ok? Então aqui a mesma coisa, tá? Passando finalizar a compra como true. E a gente vai mudar aqui o BTN que chama esse evento, que é o BTN finalizar com impressão. Feito isso, tá? Chegando lá embaixo, a gente vai criar um modificador para que a gente acesse a página de impressão. A gente ainda não tem a página de impressão aqui, eu vou criar ela junto com você, tá? Vamos colocar em processamento? Vamos ter um objeto de venda? Vamos ter um insert? Vamos. Tudo isso aí vai acontecer. Vai ter o book insert? Vamos. O que não vai acontecer? O IMG sucesso vai acontecer? Sim. Só que a gente não vai dar um set timeout, tá? Para que a gente retorne aquele processo ao normal, tá? E a gente não vai chamar a reset. A gente vai colocar em processamento e não vai chamar a reset, beleza? Então a gente vai fazer o seguinte, coloca em processamento, ok? E aqui a gente vai ter uma condicional, if impressão igual true, então a gente realiza esse processo aqui que a gente já havia realizado para o botão impressão falsa, no caso, para o botão sem impressão, certo? E se impressão for igual a false, aqui na condição de else, a gente não vai realizar nem o reset, nem o IMG show. Eu acho que o IMG show pode aparecer, então ele pode ficar aqui fora. E a gente não vai fazer o set timeout para o IMG desaparecer, porque a gente não tem a intenção de fazer com que o usuário faça novamente uma venda aqui, né? Então a gente vai ter uma página de impressão para fazer esse processamento. E como que a gente vai trabalhar para levar os dados dessa compra para lá? Basicamente o que a gente quer é ter o mesmo dado do Rap Lista Cupom, tá vendo? O Rap Lista Cupom, ele está pegando dados da nossa lista cupom, que está aqui em cima, que é um array. Então a gente precisa gravar esse array numa sessão, e com esse array gravado numa sessão, a gente vai fazer com que ele seja visto numa outra página. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é importar o método session, tá? Para que a gente possa usar ele do pacote Wix Storage. Ok, Wix Storage. Beleza, importado o pacote, lá embaixo, tá? Aqui a gente não vai chamar reset, porque a reset ela pegaria o lista cupom e zeraria, não é isso que a gente quer, tá? O que a gente vai fazer primeiro é gravar uma session, set item lista, né? Vamos chamar essa session de listas, session.setItem lista, e nessa lista a gente vai passar um json.stringify em lista cupom. A gente vai passar essa lista cupom num formato de texto para uma sessão. E a gente vai também precisar do pacote Wix Location, para que a gente possa jogar o nosso usuário para nossa página de impressão. Você deve estar se perguntando, como é que eu vou realizar uma impressão dentro do Wix? Como que isso pode ser feito aqui dentro do Wix? O Wix ele não permite que a gente faça impressões de maneira nativa, tipo criar um botão aqui e esse botão realizar uma impressão direta. Não, isso não pode acontecer. Só que todo navegador de internet possui uma função nativa, normalmente em Ctrl+P, para que a gente possa fazer uma impressão de documento da página que ele está mostrando, ok? Então você vem comigo para entender esse processo. Vamos criar uma página nova aqui, adicionar página, vamos criar uma página em branco, vamos chamar essa página simplesmente de impressão. A primeira coisa que ela vai ter que, como característica, né? Vamos dar uma olhada no SEO dela como ficou.
porque a gente precisa desse SEO para poder chamar ali pelo pacote Wix Location. Então ela ficou com o nome de impressão, essa é a URL da página, tá? E a gente vai definir aqui em configurações, em layout, que ela é sem cabeçalho e sem rodapé, ok? Então, feito isso, a gente vai trazer uma cópia daquela lista para cá, o nosso Rap Lista Cupom. O que a gente não vai usar da nossa Rap Lista Cupom? É a lixeirinha, né? A gente não vai usar essa lixeirinha para nada. A gente vai usar a soma da compra, vai ser importante também para que a gente mostre no cupomzinho, e de resto a gente configura lá do outro lado. Vamos jogar aqui a nossa lista, vou colar, ok, vamos botar um cabeçalhozinho. Normalmente desses cabeçalhos a gente tem o que? O nome da loja, né? E lembrando que assim, a gente só vai conseguir cair aqui se essa lista ela tiver algum dado, né? Porque na venda sempre é necessário que haja algum dado. Então a gente não precisa fazer a validação dos dados aqui quanto à existência de itens nessa lista. Então a gente já fica livre disso. Então vamos colocar aqui um cabeçalho, que seria basicamente o nome da loja. Normalmente você coloca mais coisas, você bota o nome da loja, CNPJ, essas coisas todas aí que é o de praxe. Vamos colocar um tamanho menor. Aqui, nome da loja, 22 e um CNPJ ali embaixo, né? Como exemplo. Vou colocar aqui, CNPJ. Lembrando que esse tipo de impressão, ele não vai valer para um cupom fiscal. Lembrando que a gente está fazendo aqui um sistema para controle, um controle interno para você que tem aí uma necessidade de fazer um controle de caixa diferenciado, né? E que não precisa fazer emissões de cupom fiscal. Ok, eu vou colocar 000 aqui, nesse CNPJ, e a gente vai seguir, tá? Colocando aqui em cima, e o que a gente vai precisar só ali embaixo é do total da compra. Mas a primeira coisa aqui, né, pra gente ir passo a passo, é a gente listar aqui os itens do cupom e depois a soma, sendo que a gente já tem todas as funções que executam esse processo lá na frente, tá? Só o que a gente vai ter que fazer é trazer essas funções para cá, e existe uma melhor prática para que a gente possa fazer isso, né? Vamos ver isso aí no próximo vídeo, porque esse aqui já estourou, tá? No próximo vídeo a gente vê aí como listar os itens aqui nessa página.